Entender o que está por trás dessa estratégia. Quem participa agora aqui com a gente é o professor Éder Diego, especialista aí em geopolítica internacional. Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é exatamente tentar entender o que é que está por trás dessa nova estratégia da Ucrânia, de Kiev, exatamente porque eles atuam ali no limite, né? O número de soldados bem inferior em relação à Rússia, o presidente Volodymyr Zelensky ali com um pratinho na mão pedindo dinheiro para a União Europeia, para os Estados Unidos, ou seja, estão ali numa situação também bastante delicada, mas surpreendentemente iniciaram essa nova estratégia. O que está por trás então dessa ofensiva ucraniana? Quais são os interesses? Muito bom dia. Bom dia, então, prazer estar falando aqui com vocês. Existe muita especulação a respeito do que realmente motiva a Ucrânia a respeito dessa incursão militar na região de Kursk, né? Então, a gente pode pensar num fator que seja o próprio território da Ucrânia, né? Esse é um fator. Nós podemos pensar também o fator Rússia e podemos pensar também o fator Estados Unidos. Então, pelo menos 3 fatores devem ser considerados para nós compreendermos um pouco aí o que teria motivado de maneira mais precisa as incursões militares da Ucrânia no território da Rússia, né? É claro que a Ucrânia está em guerra com a Rússia, pelo menos desde 2022 ali na região do Donbass. Alguns até vão apontar que a guerra não começou apenas em 2022 e teria começado lá em 2014, no contexto ali da guerra envolvendo a região da Crimeia, né? Então já faz alguns anos, né, que nós temos uma tensão, conflitos e guerras entre Rússia e Ucrânia. Então, se nós pensarmos no fator territorial da Ucrânia, nós temos as tropas militares da Rússia dentro de 4 províncias do território ucraniano, que são os oblasts, desde a região do Donbass, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson. Ao sul, nós temos a região da Crimeia. Então, nesta localidade, no sul da Ucrânia, as tentativas ucranianas de fazer incursões e retomar posições geográficas, territoriais, tem sido muito difícil, né? Apesar de toda a ajuda ocidental que existe para a Ucrânia. E, ao mesmo tempo, mais para o norte, você tem a região de Kharkiv dentro da Ucrânia, e uma tentativa russa de tomar a região de Kharkiv. Ao norte de Kharkiv, nós temos a região de Sami, e é a partir desta região de Sami que nós temos a invasão da Rússia, ou melhor, desculpem, a invasão da Ucrânia dentro da Rússia, no território de Sami. Então, pensando no fator território da Ucrânia, a Ucrânia buscou alguma brecha, digamos assim, para trazer algum dano às fronteiras e ao território da Rússia para tentar desviar tropas da Rússia para defender aquela região, para que a Ucrânia eventualmente possa reconquistar outras regiões. Então a gente poderia dizer que a Ucrânia tenta dividir para conquistar, não é? Uma vez que ela vai atrair tropas da Rússia para enfrentar na região de Kursk, e eventualmente a Rússia precisa movimentar soldados para esta região, e aí desguarnece e enfraquece outros flancos, outras frentes, e eventualmente a Ucrânia poderia fazer empreendimentos para tentar reconquistar regiões ali nos longos 1.000 quilômetros de guerra, né, nessas 4 províncias ao sul que eu comecei mencionando aí, tudo bom? Então este é o fator ucraniano. Porque o que motiva a Ucrânia? Será que ela pretende retomar outras regiões e está tentando desviar a atenção da Rússia para esta região como chama aí? A região de Kharkiv? Tudo bem? Esta é uma possibilidade. Este é o fator Ucrânia. Tudo bem? Eu falei que nós temos pelo menos 3 fatores. Um outro fator seria o fator que nós podemos pensar, o fator da própria Rússia. Então, a Ucrânia, com isso, de certa maneira, enfraquece, em boa medida, a imagem do Putin para a sociedade da Rússia. Tudo bem? Será que realmente o Putin é tão forte assim que consegue defender as fronteiras que nós temos aqui com a Ucrânia, na concepção da própria Rússia, né? Não somente a fronteira com a Ucrânia, mas também com a OTAN, não é? A Ucrânia / OTAN, que é uma outra possibilidade de nós vermos. Então, se você tem, eventualmente, uma percepção na Rússia de que o Putin enfraqueceu, isto pode baixar a moral da tropa, isto pode enfraquecer ali o psicológico, então talvez seja também uma questão psicológica. E o fator talvez mais importante, não é, para a Ucrânia, você mesmo citou, não é, Ítalo? Aliás, muito obrigado por me convidar aqui para falarmos logo pela manhã
Tá um frio danado aqui em São Paulo, não sei aí, né, no glorioso estado do Ceará. Bom, aqui está um frio danado, a frente fria chegando, né? Quem gosta de geografia sabe. O que acontece? Um fator importante, que nem o Ítalo mencionou aí, sobre o Zelensky com o pratinho na mão, né? Uma expressão bastante curiosa, uma vez que a Ucrânia precisa do apoio ocidental para que permaneça resistindo eventualmente à empreitada russa, né? E então, o que nós temos é uma Casa Branca cujo presidente pode mudar. No caso, estou me referindo às eleições dos Estados Unidos, e aqui nós teríamos o terceiro fator que nos explica, eventualmente, o que aconteceu na Ucrânia. Por quê? O governo possível de Donald Trump talvez vai colocar menos moedas nesse pratinho aí do Zelensky, e por isso o Zelensky precisa dar uma amostragem, uma resposta de alguma maneira de que ele conseguiu algum tipo de vitória. Porque até então o que nós vimos é derrota da Ucrânia em todos os frentes e, em decorrência das possibilidades de eleição, conforme disse, dos Estados Unidos, a gente tem que o dinheiro para a Ucrânia pode ser diminuído ou ainda o dinheiro para a Ucrânia pode ser diminuído e também isto faria com que a Ucrânia negociasse sob um tal governo Donald Trump, né, o possível governo Trump, negociasse sem ter nada em troca. E aqui entra um fator que é o mais importante, né? Você tem 3 fatores, conforme eu citei: a questão do território da Ucrânia, a questão do território da Rússia, a questão psicológica, o enfraquecimento do Putin, enfim, né? E o fator eleição americana. Então, o Zelensky precisa dar alguma resposta de ganho real no terreno. Ok? Esse é um ponto. Agora, por fim, existe uma movimentação da Ucrânia para uma possível negociação aí nos próximos meses. E essa negociação, pelo que parece, terá a presença também da Rússia, porque não dá para você negociar a guerra envolvendo a Suíça, a Arábia Saudita, o Iêmen, tudo bem ou não? Portugal e Espanha, os países da OTAN, os Estados Unidos, e não ter a presença da Rússia. Pelo menos esta, né? Esta é uma perspectiva. E então, se nós vamos ter uma negociação com a Rússia e a Ucrânia estará presente com a Rússia na mesa de negociações, é necessário que a Ucrânia tenha alguma coisa para trocar, digamos, né? E aí, eventualmente, também ter esses territórios ocupados dentro do solo russo seria uma espécie de permuta, né, de troca. Então, eu saio do território de Kharkiv e, eventualmente, a Ucrânia, reconquista os seus territórios ali atualmente ocupados pela Rússia. É óbvio que são especulações, não dá para saber exatamente como que se vai dar, né, o processo de paz, mas a Ucrânia, por enquanto, não tem nada em troca, exceto a ajuda ocidental em boa medida, né? Este é um ponto importante.